Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podem se assentar, por favor. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, por isso nós devemos nos alegrar e realmente contar aquilo que Deus tem feito. E, irmã Etienne, eu também sou fã do presbítero Emanuel. Primeiro, porque ele é uma benção. E segundo, porque ele parece muito com meu avô. Então, tenho um carinho especial por ele, que Deus continue abençoando, livrando. Nós devemos saber e dar graças ao Senhor, dar glória a Ele, porque Ele realmente nos tem livrado a cada dia. Ele nos tem livrado e, às vezes, a gente nem sabe, mas o Senhor tem nos livrado. Assim como no trânsito, e realmente esse trânsito aqui é bem complicado. Para quem viveu em cidade grande no Brasil, talvez seja um pouco parecido, mas acho que é até pior. Pelo menos em relação a Belo Horizonte, mas o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem livrado do mal, nos tem abençoado, e por isso nós estamos alegres e louvamos ao seu nome. Eu quero agradecer e louvar o Senhor por essa oportunidade de poder compartilhar mais uma vez a palavra dEle com os irmãos, agradecer ao pastor Messias pela oportunidade, pela confiança, sei da responsabilidade que é estar aqui em cima, pastor, e confesso que dependo totalmente do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E é tão interessante que quando o pastor me fez o convite, recebi com muita alegria, com um pouco de temor e tremor, mas com muita alegria, essa grande oportunidade. E confesso aos irmãos que não queria falar sobre o tema que eu vou pedir ao irmão Júlio para colocar na tela. No princípio, o Senhor me deu uma palavra sobre esse tema, mas eu relutei um pouco e até procurei falar sobre outra coisa, mas o Espírito Santo me fez voltar ao primeiro texto, o texto que nós vamos falar, e o tema da nossa mensagem é justamente aquilo que o pastor já começou a falar no culto. Sara, nossa terra, em que nós paramos um momento, obrigado, Moab, obrigado, em que nós vamos tirar esse tempo nesse culto tão abençoado, nesse círculo de oração dirigido pela irmã Etienne, com tanto brilhantismo, para poder fazer realmente uma intercessão específica pelo nosso país. É bem verdade que nós estamos nos Estados Unidos e é motivo de também agradecermos a Deus por essa rica oportunidade, porque, infelizmente, o nosso país, a nossa nação, de onde nós viemos, eu creio que todos nós aqui somos brasileiros, realmente está muito difícil. Moab esteve lá há pouco tempo agora e sabe, deve ter ouvido falar, ou pelo menos visto, ou pelo menos ouvido falar. Eu tive há pouco tempo e a gente se assusta. O pastor Messias sempre está lá e pode perceber. Recife, assim como Belo Horizonte e outras grandes cidades, eu creio que os irmãos conhecem, são delas, vêm delas, são cidades que têm sido muito inseguras, muito violentas, além da falta de oportunidade, falta de emprego, realmente problemas que têm assolado a nossa nação. Então, ao mesmo tempo em que nós agradecemos a Deus por estar aqui nessa terra, saúde, pela oportunidade que Ele nos deu de poder criar raízes, de poder trabalhar, de poder criar os nossos filhos e poder viver nessa terra que é mais segura, que tem mais oportunidades, a gente tem acesso às coisas. Ao mesmo tempo que nós agradecemos a Deus por isso, nós também não devemos esquecer, assim como o pastor iniciou bem esse culto, de onde nós viemos. E essa data para nós realmente é simbólica, é marcante, porque domingo nós teremos eleições para os cargos majoritários, então faz parte da nossa responsabilidade, da nossa obrigação, não só como cristãos, mas como cidadãos, falar sobre isso, falar sobre o que está acontecendo, e nós devemos, dentro desse tema em que nós nos propomos a sarar a nossa terra, a primeira terra que nós temos que sarar é o nosso coração, mesmo em relação a essas questões, porque o primeiro passo que nós temos que dar ou entender é que nós fazemos parte. Não é porque nós estamos aqui, como o pastor Messias falou, que nós devemos virar as costas para o Brasil ou achar que nós não temos nada a ver. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos compatriotas, mesmo lá, têm esse pensamento. Acham que não vão conseguir mudar nada, não vão conseguir fazer nada para melhorar o país, a situação, e, pelo contrário, veem, infelizmente, às vezes, o mau exemplo das lideranças, dos políticos, dos nossos governantes, e começam a fazer da mesma forma. Começam a se corromper, começam a dar mau exemplo. Irmãos, e quão triste é saber que, às vezes, os irmãos nossos de igreja, cristãos, evangélicos, crentes, que estão dando esse exemplo também.
Então, nós devemos parar e realmente refletir sobre isso. Não sei quantos dos irmãos vão ter oportunidade de, aqui na América, de aqui nos Estados Unidos, poder votar. Quantos vão votar aqui no domingo? São poucos, né? Mas eu creio que os irmãos já têm pensado a respeito, já têm feito uma análise dos seus candidatos. Eu creio que esse é um aspecto nosso como cidadão e também como cristãos, que nós devemos exercer a nossa cidadania, a nossa responsabilidade de escolher bem um governante, de escolher bem o nosso candidato. E assim como o pastor Messias não tem feito aqui, né, um púlpito, lugar de política, vamos dizer assim, indicando qualquer candidato, eu também não vou fazer isso aqui. Mas eu quero dizer aos irmãos e sugerir que vocês realmente olhem para as propostas dos candidatos, daqueles que estão se colocando à eleição. E também não só as propostas, que são importantes com certeza, mas a ideologia do partido de onde ele vem. Então, eu não quero fazer nenhuma apologia, com certeza, mas não posso deixar de dizer que no meu bolso tem $17. Então, meu bolso, 17, então, mais ou menos isso. Mas que os irmãos votem com consciência, são poucos aqui que irão votar. Além do voto, para nós como cidadãos e como cristãos, há outros aspectos que nós devemos observar, para que a nossa nação seja sarada. E aí nós vamos começar a realmente entrar na Bíblia. Mas não sem antes eu parabenizar o pastor Messias, porque assim como a irmã Etienne falou, o pastor Messias, a irmã Norma, o pastor Davi, pela liderança, pela festa, pela produção da festa, pela organização da festa de semana passada. Não posso deixar de falar, porque realmente foi uma bênção. Foi linda, foi maravilhosa, e quão importante é o clamor do povo de Deus, porque há uma semana atrás, antes da festa, o Senhor conclamou toda a igreja a se colocar em jejum e oração, para que realmente o Senhor falasse conosco nesse último final de semana. E quão sensível era a presença de Deus neste lugar. As palavras que foram ministradas, os louvores que foram cantados, tudo que foi feito foi com excelência. Então, receba os nossos parabéns, pastor, irmã Norma, pastor Davi também, e a toda a igreja que fez a festa acontecer, que fez a festa ser linda como foi. Amém? Irmãos, para Deus sarar a nossa terra, como eu disse, a primeira terra que tem que sarar é o nosso coração. Nós temos que ter a consciência da responsabilidade que nós temos como cidadãos e como cristãos nesse mundo que nós estamos. Realmente, nossa pátria não é essa, é a pátria celestial para onde nós vamos. Mas, enquanto nós não chegamos lá, nós temos responsabilidades, nós temos obrigações, nós temos coisas que nós devemos fazer, atos que nós devemos tomar, decisões que nós devemos tomar, que vão influenciar naquilo que a nossa pátria vai ser, naquilo que a nossa pátria terrena vai se transformar. Irmãos, infelizmente, a história do nosso país, e aqui eu estou dizendo o Brasil, é uma história que, desde o começo, a colonização brasileira foi extrativista, diferente da colonização americana, em que os ingleses vieram para cá para morar, para criar as suas famílias, para usar a terra da melhor maneira. Os portugueses, os ingleses, os franceses que foram para o Brasil, era só para levar as coisas para fora, era só para aproveitar da riqueza do país, e quão o nosso país é rico. Eu vejo o Moab colocando no WhatsApp muitas fotos lá de Recife. Eu não conheço Recife, mas conheço Porto de Galinhas. Que lugar lindo. Tantos outros lugares, irmãos, em Minas Gerais não tem só pão de queijo, tem muito lugar bonito, muitas montanhas bonitas, e vários outros lugares. Eu tenho certeza que os irmãos daqui, os irmãos que também estão na internet nos assistindo, podem falar: puxa vida, meu estado, minha cidade é tão linda, tem tanta riqueza, tem tanta coisa. Tudo que a gente planta no Brasil, dá. Até o poeta falava isso, né? Irmãos, e por que está essa mazela toda? Essa corrupção, esses problemas de educação, esses problemas de segurança, de infraestrutura, de falta de oportunidade. Os adolescentes, os jovens, as crianças estão sem perspectiva no nosso país. Um país tão grande, um país tão bonito, de pessoas tão boas, mas também de algumas pessoas tão ruins que acabam atrapalhando, estragando o resto todo. E como eu disse, infelizmente, as pessoas que estão dando mau exemplo, elas estão sobressaindo sobre aquelas que estão dando bom exemplo, porque as pessoas já está vindo lá de cima, meu presidente, meu governador, meu prefeito, não dá exemplo, é corrupto, é ladrão, com perdão da palavra. Então, não tem problema,
eu fazer isso errado também? Nós temos visto notícias na televisão, reportagens nos jornais, de pessoas também que se corrompem, que dão mau exemplo. E aí nós entramos no que é importante para nós, como cidadãos, como pessoas. O que nós devemos fazer para dar o exemplo? E aí não tem como dissociar a cidadania que nós temos e também a cristandade que nós exercemos. Ao mesmo tempo que nós devemos exercer a nossa cidadania, porque nós devemos dar bom exemplo. Nós devemos dar bom testemunho como cidadãos, não sujar a nossa cidade. Aqui nós conseguimos fazer isso melhor, talvez, porque as ruas são limpas, a população tem esse costume, a gente acaba entrando no ritmo, pegando o bonde andando, né, como diz o outro. Mas por que isso não acontece lá? Infelizmente, no nosso país, há um conceito errado do que é público. Lá, o que é público é de ninguém. Então, ninguém cuida. Não é meu mesmo. Depredam os ônibus, picham os muros. Claro que aqui tem isso também, mas muito menos. Aqui as pessoas têm um senso de público, de coletividade muito maior daquilo que é o conceito certo, que é de todos nós, que deve ser protegido, que deve ser cuidado. Então, não só com o voto, que muitos aqui não vão poder exercer, inclusive eu também, porque não fiz a transferência do título, não sabia do prazo, mas, além disso, nós temos pelo menos mais dois aspectos que nós devemos observar para exercer essa cidadania, para estar de acordo com a palavra do Senhor como verdadeiros cristãos. O segundo seria realmente esse de dar bom testemunho, dar bom exemplo. Irmãos, eu não sei se sou só eu, mas qual que é o estigma, quando se fala o conceito de brasileiro aqui nos Estados Unidos? É o pior possível, infelizmente. Quando se fala de brasileiro, é enrolado, é atrasado, é que não faz as coisas direito, tem que tomar cuidado, tem que ter um pé atrás, porque é brasileiro. Irmãos, cabe a nós mudar esse estigma, cabe a nós mudar esse conceito das pessoas, seja em qualquer país que nós formos. A verdade é que o Brasil ele tem esse lema, ou esse conhecimento exterior de ser o país do futebol, do carnaval e do samba. Mas cabe a nós fazer com que esse país seja conhecido pelo nome do Senhor. Nós vamos ler um texto, eu pedi ao Júlio que coloque, por gentileza, no segundo slide, que esse texto foi o que o Senhor falou comigo assim que o pastor me convidou, e o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu fico agradecido e acho cada dia mais como Deus é fantástico, porque o que o pastor falou no começo aqui, quando ele me convidou, ele não falou sobre tema nenhum de pregação, de estudo. Eu perguntei, pastor, tem algum tema? Não, pode falar do que você quiser. E o Senhor me levou a falar sobre o que Ele estava planejando fazer nesse culto, e no meu coração, realmente, o mais importante desse culto hoje, provavelmente será a nossa oração, a nossa intercessão ao final dessa explanação, a nossa oração, a nossa intercessão para esse momento no Brasil, para os nossos governantes, para que nessa eleição transcorra tudo bem, e para que realmente, independente da brincadeira que eu fiz aqui, apesar de ser o que eu realmente acho, com o que me identifico, para que Deus faça com que a vontade dele seja realmente cumprida no país, que seja eleito um homem ou uma mulher como presidente do Brasil, mas também nos estados, os governadores, os senadores, os deputados, porque o presidente não governa sozinho. Então, que Deus realmente intervenha nessa situação. É para isso que nós vamos orar no final, mas vamos começar, então, lendo esse texto de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, é um texto tremendo. É um texto tremendo, e só para situar, os irmãos eu tenho certeza que já conhecem, um texto que é muito pregado, que é muito falado, mas que deve ser muito praticado, que deve ser muito usado por nós. A gente tem que usar aquilo que a Bíblia nos dá. E aqui, como eu sempre digo, como eu sempre gosto de dizer, o Senhor Deus, Ele gosta de trabalhar em parceria conosco. Então, Ele diz aqui o que a gente tem que fazer para que Ele nos abençoe. Ele diz o que a gente tem que fazer para que a nossa terra seja curada. Irmãos, não se engane, acreditem, a nossa oração é poderosa e eficaz para mudar a situação do nosso país. Nós temos o exemplo dessa terra em que vivemos, em que é uma terra protestante, uma terra conservadora na sua essência, no geral,
e que Deus tem abençoado uma terra que hoje o presidente apoia e abençoa Israel, e a Bíblia é clara nisso, aqueles que abençoarem a terra de Israel serão abençoadas. Como que o país tem melhorado? A economia, o emprego, a segurança. Nós temos um exemplo de onde nós estamos vivendo. Então, nós devemos tomar posse disso, fazendo o que o Senhor nos chama a fazer. E nós temos esse papel, a nossa responsabilidade. Nós não só podemos, como nós devemos fazer. E eu quero agora destrinchar um pouco esse texto. Por favor, Júlio, pode passar para o próximo. E o primeiro questionamento que eu faço, que é o que Deus me fez, nós como igreja, não só como Assembleia de Deus, Ministério El Shaddai, missionário, mas como uma igreja de forma geral, aquela que está agarrada ali em Israel como ramo dentro da oliveira, ali, que é o próprio Cristo. Nós podemos nos chamar de povo de Deus? Nós podemos ser chamados pelo nome do Senhor? As pessoas têm nos conhecido como igreja, uma igreja em que o nome do Senhor é proclamado. Eu creio que nessa igreja, sim, graças a Deus por isso, glória a Deus. Mas, de uma forma geral, a igreja, quando se fala de igreja, e vamos dizer até mais especificamente a igreja protestante, ela pode ser dita como um povo de Deus, ela pode ser reconhecida como povo de Deus? Assim como Israel, na Bíblia, a gente vê que é o povo escolhido por Deus, nós também devemos ser. Como eu disse, irmãos, infelizmente, várias lideranças da própria igreja têm dado mau exemplo. E os liderados, na mesma proporção, acabam seguindo. Nós devemos ser chamados como povo de Deus, irmãos. E aí vai um alerta, não só como igreja, mas nós como pessoas também. Será que nós temos dado esse bom testemunho de sermos chamados povo do Senhor? Porque o texto de Crônicas diz, para que haja o perdão dos pecados, para que Deus nos ouça do céu, para que Ele sare a nossa terra, ele diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o primeiro requisito. Nós temos que ser povo do Senhor, povo de Deus, e sermos chamados pelo nome dEle. Quando alguém olhar para nós como pessoa, nós temos que passar essa mensagem de Deus, passar a mensagem que nós somos povo escolhido, que eu sou escolhido. Eu vou fazer por onde? Eu vou falar, eu vou proclamar o Evangelho, eu vou falar das coisas de Deus, eu não vou falar coisas fúteis, não vou contar piadas sujas, eu não vou agir de forma desregulada, mas não, eu vou agir de acordo com a palavra do Senhor, ou pelo menos procurar fazer isso. É claro que a gente desliza às vezes, a gente peca, e o Senhor sabe disso também, mas nós temos que ser conhecidos como povo do Senhor, para que Ele possa nos ouvir. O Salmo 33:12 diz que bem-aventurada, ou mais que feliz, é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O salmista é muito feliz nesse trecho, nesse texto, em que diz que mais que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mais uma vez reforça aquilo que nós vimos agora em Crônicas. Se nós formos conhecidos como a nação, o povo de Deus, chamados pelo nome do Eterno, nós vamos ser mais do que felizes. Deus vai nos abençoar em tudo. O segundo ponto, além de sermos, por favor, irmão Júlio, além de sermos chamados pelo nome do Senhor, de sermos conhecidos por representar o reino de Deus, nós temos que nos humilhar. E quando nós comentamos, quando nós ouvimos dizer, como nós falamos de humilhação, normalmente a gente vê alguém se ajoelhando ou se prostrando. Na Bíblia diz muito sobre rasgar as vestes. Todos esses atos, todas essas atitudes representam a humilhação. Ok, mas se realmente no nosso coração, na nossa mente, nós não reconhecermos que há alguém maior que nós, alguém que é soberano, alguém que nos criou, que tem todo o poder, que tem toda a glória, que domina todas as coisas, que permite, que controla, que livra, até da batida do poste. À medida que nós fazemos isso, nosso ato de nos prostrar, de rasgar as nossas vestes, de rasgar o nosso coração, ele é válido. Aí o Senhor olha para nós, porque a Bíblia diz,
no livro de Lucas 14:11, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É o mesmo texto de Mateus 23:12. Jesus ele fala 2 vezes sobre isso nos evangelhos. Mas tem mais. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E aí eu quero contar o primeiro exemplo na Bíblia sobre nação em que Deus abençoa, que Deus olha, que Deus livra através de uma humilhação do povo, não só do governante. É o texto de 2 Crônicas 12, 6 a 7, em que, para contextualizar, o rei Roboão, depois de se fortificar, depois de Deus fortificar ele, o reino de Jerusalém, ele estava forte, mas o quê? Ele começou a se desviar, ele começou a não fazer mais aquilo que agradava a Deus, ele começou a não atentar mais para os mandamentos e para a lei de Deus. Então Deus permitiu que o rei do Egito invadisse Jerusalém, para roubar tudo que tinha lá. Então vamos lá, 2 Crônicas 12, 6, 7. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, Semaías o profeta, humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque, que era o rei do Egito. Como eu disse, irmãos, o fato do rei de Israel, o rei Roboão, ter se afastado dos caminhos do Senhor, ter parado de fazer aquilo que agradava ao Senhor, o próprio Deus permitiu que aquela terra fosse assolada, fosse invadida. E o profeta Semaías foi lá e falou com Roboão, conserta o seu caminho, porque o Senhor está permitindo isso acontecer. Graças a Deus, e como exemplo para nós, aquele rei, ele parou, fez uma reflexão e percebeu que realmente ele estava agindo de forma errada. Conclamou a todo aquele reino, a todos as pessoas, né, os cidadãos daquele reino, que era o reino de Jerusalém, a se humilharem perante o Senhor. E a Bíblia diz muito bem, através do profeta Semaías, humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém. Ou seja, Deus, ele não permitiu que um furor maior acontecesse. Na Bíblia a gente vai ver que acabou que o rei do Egito acabou roubando, inclusive, os escudos de ouro do templo. E tiveram que usar escudos de bronze, que eram de menor valor, como consequência do pecado do rei Roboão e do povo de Israel, do povo de Jerusalém. Mas o Senhor ouviu as orações e a humilhação daquele povo. Continua dizendo em 2 Crônicas 12, 12, e humilhando-se ele, o rei Roboão, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Irmãos, no nosso país há muita coisa boa, como a gente estava falando aqui, cada lugar que a gente vai, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer o Sul, o Sudeste, onde eu morei, onde eu moro, minha mãe, meus pais, conheci um pouco do Nordeste, meu irmão conhece o Norte, só coisa boa, pessoas boas, um povo trabalhador, assim como nesse texto diz que em Judá ainda havia coisa boa, nós temos que acreditar, nesse tempo de hoje, que no Brasil ainda há coisa boa. Então, à medida que nós, como nação, nós fazemos parte, mesmo estando aqui, e aqueles que, porventura, estiverem nos assistindo do Brasil, ainda mais, porque estão lá, nós somos a nação brasileira. A terra que tem que ser sarada, nós fazemos parte dela. Se nós nos humilharmos, o Senhor, Ele vai desviar a ira dele do nosso país. É o que eu creio, porque a palavra nos dá essa base. Ainda há coisa boa lá. Então, nós temos que acreditar nisso e realmente, de coração, mesmo que a gente pense assim, mas eu não fiz nada, eu nunca fui corrupto, eu nunca fiz um mal para o meu país, nunca joguei um lixo fora do meu carro, fiz tudo certinho. Vamos assumir a posição de nação. Mesmo que nós não tenhamos feito nada errado, como se a gente estivesse se colocando no lugar do outro, com empatia, com compaixão, dos nossos governantes, pedindo perdão a Deus, nos humilhando, reconhecendo que eles, como nossos governantes, nós temos culpa nisso, porque se nós votamos em alguém que está lá, mas eu não votei nele,
mas também você não conseguiu convencer ninguém a votar contra ele. Então, será que a gente realmente não tem um pouco de culpa? Não foi pelo menos omisso e negligente? Isso a irmã Norma não é. A minha mãe, né? Vocês são companheiros nisso aí, naquele negócio do bolso, $17. Isso, gente, nós não estamos dizendo que fulano, ciclano ou beltrano vai salvar o Brasil. Mas na atual conjuntura é a melhor opção que nós temos, né, irmã? Pelos princípios, pelo menos o que tem sido pregado, tem sido falado, as ideologias. Mas à medida que a gente não se omite, a gente pelo menos faz alguma coisa, a gente fala o que a gente pensa, a gente eu não quero me envolver com isso. Fica complicado. Então, à medida que nós nos humilharmos, em favor dos nossos representantes, em favor do nosso povo, reconhecendo os pecados da nossa nação, pecados de idolatria, tantos pecados que a nossa nação ainda comete, nossos irmãos, às vezes de outras religiões, não que nós sejamos perfeitos, não que nós não pequemos, mas tanta coisa que traz peso à nossa nação, a gente sabe, nem precisa ficar falando tanto aqui, mas a gente pode se colocar em lugar de humilhação, pedindo a Deus perdão por esses atos dos nossos irmãos, porque somos todos irmãos, somos compatriotas. Cabe a nós fazer isso, irmãos. Deus, ele pode desviar a ira dele do nosso país e trazer uma nova realidade. Por favor, irmão Júlio, outro ponto que nós temos que observar, e aí é chover no molhado, irmã Etienne, orar e buscar a face de Deus. Irmãos, mês retrasado, a gente teve a oportunidade de ver várias palestras e vários estudos e palavras aqui sobre a oração. Então, eu não quero chover no molhado, mas eu quero, chovendo no molhado, dizer que nós devemos orar e buscar a face do Senhor também em função da nossa nação. Também não nos omitimos nesse sentido, orando em favor dos nossos líderes, em favor dos liderados. Isso é o nosso papel. Eu quero ler alguns textos para não ficar nas minhas palavras. O Salmo de número 102, 17 diz o seguinte: Ele, Deus, atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Fala duas vezes. Deus atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Irmãos, a nossa nação está desamparada. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, ainda seria pior. Mateus, no capítulo 21, versículo 22, diz: E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O próprio Jesus falando. Provérbios 15, 8, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Tiago 5, 16, na parte B, a oração feita por um justo pode muito em seus... Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Isso não é só para pessoas, serve também para pessoas, mas serve para a nossa nação. E cabe a nós orar por isso, e nós vamos fazer isso aqui hoje. E eu quero profetizar que o texto de Tiago 5,15, naquele momento estava sendo dito para pessoas, eu quero profetizar e acreditar que isso pode servir para o nosso país. E a oração de fé, a oração da fé, salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Irmãos, o nosso país está doente. Então, a Bíblia diz em Tiago 5,15 que a oração de fé, ou oração da fé, salvará o doente. Então, eu quero acreditar e quero conclamar os irmãos a orar pelo Brasil. Salmo 105, 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscar a face de Deus, irmãos, quer dizer buscar intimidade com o Senhor, passar tempo em oração, leitura bíblica, jejum, boas obras, bom testemunho. Isso é buscar a face do Senhor, cantar louvores, salmodiar, não só quando a gente está no culto, mas no nosso dia a dia. Irmãos, o Senhor nos vê, Mateus fala isso, o livro de Mateus, em que Jesus fala que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso, amém. A gente pensa, não, o Senhor está sempre... Mas Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo, todas as horas, todos os minutos e segundos da nossa vida. Então, não adianta a gente querer ser bonzinho ou aparecer aqui no culto para o pastor Messias ou para a irmã Etienne no círculo de oração. Deus, Ele conhece a nossa vida todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. E o salmista nos convida, nos intima, nos sugere, pelo menos, a buscar a face do Senhor continuamente. Fazendo isso que eu acabei de falar, e eu vou repetir: oração,
leitura bíblica, cantar louvores, jejuar, testemunhar daquilo que o Senhor fez, é uma bênção. Salmodiar, dar bom testemunho, bons frutos, boas obras com o próximo, com os órfãos, com as viúvas, com os missionários. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quantos lá estão descuidados? Até aqui a gente tem visto, e aí a gente pensa, se aqui a gente tem visto, porque eu tive a oportunidade de vir conhecer esse país em 2011, eu não via tantos mendigos quanto eu vejo hoje na rua, tanto na Flórida quanto aqui. Infelizmente, os dias são maus, meus irmãos, mas nós não devemos nos aceitar essa realidade. Nós devemos continuar confiando e agindo, praticando aquilo que o Senhor tem nos dado. Os estatutos, os mandamentos, aquilo que Ele já falou para nós fazermos, vários textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o próprio Senhor falando, os apóstolos, Paulo falando, nós temos visto. Deuteronômio fala isso também, Deuteronômio 34, 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Talvez um dos maiores exemplos que nós temos, um dos pais da fé, que conheceu o Senhor face a face, que viu as costas de Deus, só não viu o rosto porque realmente ele seria fulminado pela glória do Senhor. Mas o mais interessante é que esse versículo, esse texto, substancia, exemplifica aquilo que era a realidade. O Senhor andava com Moisés e Moisés andava com o Senhor. O Senhor chegou a perguntar para ele o que queria fazer. Gente, já pensou Deus perguntando para nós, o que você acha que eu devo fazer? Gente, é coisa linda. Isso é conhecer o Senhor face a face. Já pensou, Mar? O Senhor, não sei não, o Senhor que era, o Senhor é que sabe. Mas é coisa linda, é intimidade, é relacionamento. E o Senhor, nesse texto de 2 Crônicas, Ele nos convida a fazer isso, buscar, não só orar, a gente viu aqui, a gente já sabe de cor e salteado qual que é o poder da oração, inclusive nesses cultos de sexta-feira, que são uma bênção, irmã Etienne, eu vi a senhora orando aqui e lembrando de cada família dessa igreja, é coisa linda. Que Deus continue abençoando a senhora. Eu tenho certeza que o galardão vai ser grande. Vai precisar da senhora, irmão Manuel, e mais um monte de gente para poder carregar lá com a senhora. Mas nós também, irmãos, a oração e buscar a face de Deus, para que assim o Senhor olhe para nós e para a nossa nação. Caminhando mais um pouquinho, ele nos convida também no mesmo texto a nos converter dos maus caminhos. Então, eu coloquei duas palavras que são sinônimas dessa expressão, arrependimento e transformação. Converter, essa plaquinha ficou até legal, porque realmente é isso. O que é converter? Lá na Flórida, a gente fala U-turn, porque se eu estou indo para cá, eu vou dar um U-turn, vou para lá. É igual aqui, ó. A minha velha vida era para cá, opa, vou me converter, vou para lá. Irmãos, isso não acontece só com o novo convertido, não. Vou te dar essa notícia para você. Vou dar essa notícia para você, porque a cada dia nós somos desafiados nisso. A nossa carne, aquele urso que está hibernando, porque Paulo diz que a nossa carne está mortificada, quem dera ela estivesse morta, mas ela está mortificada. O pastor que me liderava lá no Brasil, lá em Contagem, perto de Belo Horizonte, ele falava justamente isso. Ele fazia essa alegoria que era um urso dentro de uma caverna com uma pedra na frente. A pedra segura ali, mas às vezes o urso consegue empurrar a pedra, mas depende da gente. Esse urso está dentro de nós. Ele está hibernando ali, quanto mais ele ficar, melhor. O fato é que quando esse urso aparece, a gente vai para o mau caminho de novo. A gente toma decisões erradas, a gente faz coisas que não procedem, a gente comete pecados, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não agrada o Senhor. E quando nós fazemos isso, Ele não vai fazer aquilo que nós lemos em Crônicas, Ele não vai ouvir o nosso clamor, Ele não vai sarar a nossa terra, até a gente converter dos nossos maus caminhos, a gente arrepender dos nossos pecados. E isso não adianta ninguém botar o dedo ou falar um para o outro. Claro que é papel do pastor disciplinar, da pastora, dos líderes, mas isso é cada um por si. O texto de Coríntios fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente gosta de usar muito na ceia, mas isso é diário.
Nós devemos converter dos nossos maus caminhos. E, irmãos, vou ir mais longe. Pedir a Deus que nos revele os caminhos maus que nós temos. Porque a gente pode achar até que não está tendo mau caminho, que não está fazendo nada errado. Pecados que a gente não está pecando conscientemente, às vezes, mas que ainda estamos falhando. E muitas vezes uma coisinha boba pode ser que esteja impedindo a bênção de Deus na nossa vida. Porque essa terra, nós estamos dizendo sobre o nosso país, sobre a nossa nação, mas lembrando que a primeira terra é o nosso coração, é a nossa própria vida. Então, os nossos maus caminhos interferem no nosso próprio caminho. O caminho de bênção, o caminho de alvo que nós temos que prosseguir, buscando o alvo, buscando conhecer o Senhor, as bênçãos de Deus, fazer a vontade dEle. Quantas vezes o inimigo coloca pedras, coloca buracos, nos derruba. Mas hoje nós temos que saber que nós temos que nos levantar. Se nós estamos caídos, que nós nos levantemos. E se a gente estava indo para o lado de lá, para o old way, para old life, que nós possamos ir agora para new life, para a nova vida, uma vida de bênção. E isso vai interferir na nossa nação também, irmãos. Se a nossa nação estava indo de mal a pior, se a educação, a saúde, se a segurança estava indo de mal a pior, nós vamos converter essa nação. E nós vamos agora ir de bem para melhor. Aquilo que estava ruim vai ficar bom. A educação, a saúde, a segurança, o emprego, em nome de Jesus. Eu quero crer e profetizar que se eu quisermos voltar para o Brasil daqui a um tempo, nós vamos ter uma vida melhor que nós levamos aqui. Em nome de Jesus. É claro que Deus tem propósito de nós estarmos aqui. Nós cremos que sim. Então, enquanto Ele quiser que nós estejamos aqui, nós vamos ficar. Mas o fato é que nós profetizamos que aquela terra será uma terra de bênção. Uma terra, quem sabe, que mana leite e mel. Que manará leite e mel. Para outras nações, os cidadãos de outras nações quererem ir para lá. Assim como acontece aqui. Em nome de Jesus. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero lembrar aos irmãos o texto de Lucas 15, capítulo 15, versículo 7, que diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, falando a parábola das 100 ovelhas, ele diz que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, nós estamos falando de conversão, de maus caminhos. Então, nós estamos falando, logicamente, não tem como ser diferente, de arrependimento. E assim como o Senhor, assim como Deus, ele se alegra, há alegria nos céus por um pecador que se arrepende, que dirá por vários pecadores, por uma nação que se arrepende daquilo que procedeu de forma errada. Irmão, será uma bênção se o nosso presidente, não sei se será, quem será, mas realmente o que estiver lá, ou ela, ou ele, que possa realmente falar aquilo que um vem dizendo: Deus acima de todos. Esse é um bom slogan. Não sei se vai ser aquele do bolso, mas se for esse o slogan, já está de bom tamanho. Colocar Deus a partir de agora nas coisas. Eu pude ver, quem sabe, assim como acontece aqui, pastores serem conselheiros do presidente. Irmãos, tem tudo para dar certo. E nós vemos em vários textos bíblicos, em várias histórias bíblicas, o arrependimento como forma de alcançar a bênção de Deus, de chamar a atenção do Senhor. A mulher samaritana teve tantos maridos, estava numa prática de pecado, precisava da água da vida. O próprio Senhor Jesus se apresentou a ela e que confrontou os seus pecados. E ela aceitou, reconheceu, se arrependeu e ainda virou uma grande evangelista. Maria Madalena, da mesma forma. A sentença dela era de morte. E o próprio Senhor Jesus, com a bondade que lhe é peculiar, com a misericórdia que é tão grande, que não tem fim, argumentou ali e livrou ela da morte. Mas o quê? No final ele fala: vá e não peques mais. E eu creio que ela não pecou, porque a Bíblia conta a história até de quando Jesus morreu, ela estava lá. E eu creio que depois ela foi uma grande evangelista também, uma grande cristã, talvez uma das primeiras, e representou o reino do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, um dos maiores, se não o maior, foi perseguidor dos cristãos, irmãos. Cometeu atrocidades. Tanto que tem um espinho na carne que ninguém sabe bem o que é, mas coisa que até ele não conseguiu se livrar, de tão ruim que ele pode ter sido, ou que a Bíblia diz que ele foi.
mas quando ele teve um encontro com o profeta do Senhor, com o poder de Deus, ele se arrependeu de tudo e passou a ser o maior evangelista, o maior missionário que nós temos notícia. Percebem que o arrependimento, ele traz a transformação. O converter dos maus caminhos é justamente essa junção desses dois verbos, é arrepender e transformar, para que haja realmente o poder de Deus, que Deus vai usar aquela pessoa, vai usar o nosso país. Eu tenho certeza que o nosso país vai ser uma potência. E dentro desse arrependimento tem um texto que é muito peculiar, muito específico, que é a pregação de Jonas, que é uma história bonita desde o começo, mas quando realmente Jonas vê que ele não podia fugir do chamado, daquela pregação, daquele ministério, o povo de Nínive, que é o segundo exemplo que eu quero dar nesta noite, para a gente já finalizar, que Deus ele ouve a oração em favor de uma nação, em favor de um povo. Então eu quero ler com os irmãos que quiserem abrir, por favor, são poucos versículos, Jonas no capítulo 3, por gentileza, para a gente poder finalizar. Jonas, no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5: E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Pausa. Irmãos, viram? Os homens creram, proclamaram um jejum, com certeza com orações, vestiram-se de saco, que é aquilo que eu disse, que representa a humilhação, a humildade, desde o maior até o menor. E eu quero crer aqui que é desde o maior governante, no sentido de autoridade, mas também dos mais velhos até os mais novos. Ou seja, toda a cidade, que era muito grande, era uma nação. Versículo 6: Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, como eu disse, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, humilhação, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza, humilhação. Versículo 7: E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Versículo 8: Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas tuas mãos. Versículo 9: Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Versículo 10: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nesse texto a Bíblia fala, quero até ver a tradução original. É claro que Deus não se arrepende, Deus sabe de todas as coisas, mas nesse texto o Espírito quer nos dizer que Deus ele olhou para aquela nação. Ele mudou o primeiro julgamento que ele já tinha feito de acabar com aquela nação. A partir do momento que os homens chamaram a atenção de Deus para a causa dele, para a causa do país, para a causa da cidade, da nação. A Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. Irmãos, eu quero crer que se a gente conseguir observar essas coisas, de ser chamado povo de Deus, realmente fazer por onde, buscar a face dele, orar, se humilhar, nos converter dos nossos maus caminhos, nos arrepender, eu tenho certeza que vai acontecer, por favor, irmão Júlio, o que nós vemos no final. Então Deus ouvirá, perdoará os pecados e sarará a terra. É isso que eu quero crer, é nisso que eu acredito. E eu quero convidar, conclamar, com a permissão do pastor, na verdade eu quero pedir que ele, como autoridade, anjo dessa casa, conduza agora esse momento de oração, para que nós realmente possamos praticar isso que nós acabamos de ler e de aprender. E de rever, na verdade, que a gente já sabia. E não sem antes agradecer aos irmãos pela atenção, que Deus continue abençoando, orando por nós, e ao pastor mais uma vez pela grande oportunidade, pela confiança.
Vamos praticar essa palavra.